Eu sou o pastor Stuart e você está no meu canal Conectados com Cristo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é como vencer a culpa e o medo. Como que eu me livro da culpa e do medo na minha vida? E desde já eu quero te pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se você está chegando por aqui agora, meu querido, que você possa se inscrever, ativar o sininho de notificações e nos ajudar a levar a palavra de Deus às pessoas. Desde já eu quero ler a palavra do Senhor que está no livro de Provérbios, no capítulo 28, e nós vamos falar sobre esse assunto tão importante e que tem tirado a paz de tantas pessoas. O livro de Provérbios, capítulo 28, do versículo 13. O escritor de Provérbios, Salomão, ele fala assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Eu quero falar sobre esse assunto culpa e medo usando dois personagens da Bíblia que você conhece muito bem, Pedro e Judas. As decisões desses dois homens vão nos ensinar a tomar decisões e nos livrar da culpa e do medo e nós alcançarmos o caminho do arrependimento e Deus poderá novamente nos usar e nos dar uma segunda chance. Então, vem comigo para você aprender dentro da palavra o que esses dois personagens fizeram. Primeiro vamos falar de Pedro. Pedro estava com Jesus no cenáculo e falou com Jesus: olha, eu nunca vou deixar o Senhor. Jesus estava para ser preso, estava para ser traído, e Jesus olhou para Pedro e falou assim: olha, Pedro, o galo jamais cantará sem que você me negue 3 vezes. E Pedro falou: não, eu não vou fazer isso. E eles foram para o jardim de Getsêmani. E ali, naquele momento, quando Jesus é preso e é levado à casa de Anás para ser julgado, Pedro estava no pátio e as pessoas reconhecem a Pedro como discípulo de Jesus e ele nega Jesus 3 vezes. E o galo canta, ele lembra daquilo que Jesus falou com ele, a culpa toma o coração de Pedro e a Bíblia fala que ele chora amargamente. E o outro é Judas, que foi trair Jesus na noite da Santa Ceia, vendeu Jesus por 30 moedas de prata, levou os guardas até o Getsêmani, onde Jesus estava, deu um beijo no rosto de Jesus e o entregou para os guardas para ser traído. Judas, tocado de remorso, assim diz a palavra do Senhor, ele vai até o templo e devolve o dinheiro, mas os sacerdotes falaram: nós não temos nada com a morte desse homem. E a Bíblia diz que ele vai e se enforca e se suicida. 2 personagens, 2 decisões diferentes. Um escolheu o caminho do arrependimento, que é o caminho que você deve escolher. O outro escolheu o caminho da culpa, do medo e da morte. A culpa, ela é o carcereiro da alma. Qual foi a diferença desses 2 homens? Foi uma decisão. Pedro decidiu ter uma segunda chance. Ele decidiu se perdoar e Judas não conseguiu se perdoar e foi pelo caminho da morte. Aqui diz em Provérbios, no versículo 13: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Judas foi tocado por remorso, né? O remorso não produz arrependimento. Arrependimento é mudança de vida. Outra pessoa também que nós podemos usar, que você conhece demais, é o rei Davi. O rei Davi se apaixona por uma mulher casada, Batseba, chama ela no palácio, tem relações com ela, e depois de um certo tempo ela manda dizer para Davi: olha, eu estou grávida. Davi pensa ali num golpe de mestre, chama o seu marido da guerra, para que o seu marido deitasse com a sua esposa e ele achasse que aquele filho era filho dele, porque senão Batseba teria que ser morta apedrejada. E aí, esse homem não desce à sua casa, Davi vê que não tinha condições de fazer o homem fazer isso, o que ele faz? Ele escreve uma carta para Joabe, que era comandante do exército, e fala assim: olha, coloca Urias para ser morto na batalha. E ali
Joabe faz o que o rei deseja, Urias é morto, Davi se casa com Batseba e achava que estava tudo bem. E ali, um dia o profeta Natã veio visitar Davi e coloca diante de Davi o seu pecado. E a Bíblia diz que ele fala assim: eu pequei. Então, Davi escolheu também o caminho do arrependimento. Ele escreve um dos seus salmos mais bonitos, Salmo 51, ele escreve falando sobre essa situação. No versículo 9 fala assim: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Talvez você esteja dizendo assim: e agora, tem chance para mim? O que Davi está dizendo aqui? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. A segunda chance está chegando. Porque Deus está dizendo para você: arrependa-se, eu tenho uma segunda chance para você. As pessoas que têm culpa e medo, elas estão vivendo no passado. Pastor, eu destruí um casamento. Pastor, eu prejudiquei uma pessoa. Eu roubei, eu matei. Só que Deus está falando com você: eu tenho uma segunda chance para a sua vida. Quantas pessoas estão vivendo no vale da culpa, achando que não tem mais jeito para elas, achando que a vida agora acabou. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido: a vida continua, porque ela continuou para Davi. As consequências viram na vida de Davi e virão na sua vida também, mas a vida vai continuar, a vida não pode parar. E a Bíblia diz que Davi, o filho que ele teve com Batseba, Deus fez com que aquele bebê morresse. Mas Davi continuou vivendo e continuou celebrando a sua vida com Deus. Você não pode parar no meio do caminho por causa de um sentimento de culpa. E aqui eu quero ler um versículo tremendo para você que está no livro de Hebreus. Vamos lá no livro de Hebreus, que esse versículo aqui é tremendo, irmãos. Ele fala sobre o que Deus faz com os nossos pecados. No capítulo 10, que você leia aí na sua casa também, porque é tremendo esse versículo. O que Deus faz com os nossos pecados, pastor? Ele faz isso aqui, ó. Versículo 16 e 17. Essa é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. E acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. O que Deus está falando aqui? Que Ele não vai se lembrar dos nossos pecados e das nossas iniquidades. Quando você vai ao arrependimento, quando você confessa, quando você deixa o pecado, o que Deus faz com o seu pecado? Ele joga no mar do esquecimento. O Espírito Santo limpa você, lava você, e você é livre pelo poder da palavra. Você é livre, meu irmão. Aqui outro versículo também que eu quero ler para você. Esse versículo aqui também é tremendo, falando sobre a mudança que vai vir na sua vida. Deus vai fazer mudança aí na sua vida, querido. Não fique preso, não fique na prisão da culpa, né? Gálatas capítulo 5, versículo 1, olha que coisa tremenda. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. O que Paulo está falando aqui? Cristo nos chamou à liberdade. Deus te perdoou, agora é você que tem que se perdoar. Deixa eu te dar uma boa notícia: Cristo te libertou. Não se põe de novo no jugo de escravidão. A porta do arrependimento, a porta que Jesus está abrindo para você, está dizendo: olha, eu te perdoo, eu não lembro mais de que você está falando, eu não lembro mais desses pecados. Sabe por quê? Estão lá no mar do esquecimento. A porta foi aberta para você. Você está entendendo o que eu estou dizendo, querido? Então, o que Jesus está falando aqui? Ele fala que nós não precisamos ficar no passado. O passado se foi, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, Cristo nos libertou. Para a liberdade que Ele nos trouxe, Jesus, Ele está dizendo para você: olha, o que você tem que fazer? Confessar, para fortalecer a sua fé, ser livre da culpa, porque a culpa,
ela é assim, ela é uma prisão. E tem pessoas que dentro dessa prisão, querido, eles vão, muitas vezes, pessoas que cometeram pecados e não se perdoam, elas vão fazer o quê? Muitas vezes vão chegar ao suicídio. Porque a culpa é uma prisão inexpugnável. Você só sai de lá com Jesus Cristo. Você só sai de lá com a presença do Senhor, meu querido. E eu estou te oferecendo agora o caminho. Eu estou te dando agora a graça e o favor de Deus para que você saia dessa prisão da culpa. Aqui nós lemos que Jesus nos libertou. Jesus lá na cruz, o que ele disse? Está consumado. Está pago. Aquela dívida que era sua foi paga. Jesus, ele está dizendo para nós, olha, não tem mais nada, você foi perdoado. Você confessou o seu pecado, está perdoado, querido. E o que Jesus fala na cruz? Está consumado, está pago. E a partir desse momento em que Jesus, ele morre ali na cruz, ele se torna agora o quê? O nosso advogado lá no céu. A vitória da cruz nos proporcionou um advogado. Agora vamos ler lá em 1 João, o que o apóstolo João fala também. Capítulo 1, no versículo 9, ele fala assim: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. No capítulo 2, ele fala assim, no versículo 1: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O que a palavra está dizendo? Que você tem um advogado, e a palavra de Deus é poderosa. Quem que é o nosso advogado? É Jesus Cristo, o justo. Quando eu peco, quando eu cometo alguma iniquidade, algum pecado, e eu sou cristão, eu vou me ajoelhar e vou dizer: Pai, eu pequei. E quem que é o meu advogado que vai se apresentar diante de Deus? É Jesus Cristo. E ele vai dizer: olha, eu morri por ele. E o sangue de Jesus vai nos purificar de todo o pecado. É a palavra de Deus que está dizendo. E a palavra de Deus, meu querido, ela é que dá a última palavra. Ela é poderosa. Amém? Então, o que isso quer dizer, querido? Que quando eu peco, eu tenho um advogado. O nome dele é Jesus. Já pensou que advogado que você tem? Então, não fique, meu querido, no vale da culpa. Não fique no vale do medo. Porque o medo te paralisa, o medo tira o melhor da sua vida, o medo não deixa você crescer. Se livre do medo, porque a Bíblia fala também, aqui em 1 João também, no capítulo 4, no versículo 18, ele fala assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que não teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. No amor não existe medo. Você está com medo na sua vida? Você está com culpa na sua vida? Jesus está chamando você para ser curado. Jesus está falando com você: olha, ainda tem uma segunda chance. Pastor, eu traí meu esposo, eu traí minha esposa, eu tenho uma outra família, minha família nem sabe. Jesus está chamando você ao arrependimento. Jesus pagou o seu pecado, a sua transgressão, ele apagou, meu querido. Pastor, mas e agora o que eu faço? As consequências do seu pecado, elas vão vir, querido. Mas Jesus, o pecado em si, ele já foi pago. Foi tudo apagado lá na cruz. Quando eu vou a Jesus, quando eu me ajoelho e quando eu falo como Davi: Pai, pequei, me perdoa. Aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcançará misericórdia. Se você gostou desse vídeo, querido, eu quero que você curta esse vídeo, nos ajude a evangelizar, nos ajude a levar a palavra, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. E se você é novo aqui no nosso canal, querido, se inscreva aqui no nosso canal, nos ajude a propagar o Evangelho, a levar essa mensagem poderosa. Se inscreva, acione aí o sininho de notificações para você não ficar sem nenhum vídeo do nosso canal. Então, fica aqui o abraço do nosso canal Conectados com Cristo.